Gênesis capítulo 26, versículos do 15 ao 19, começando no 15, diz assim: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós damos graças ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, e pela pregação da mesma, que ela é viva e eficaz, e ela que nos refrigera a alma e nos edifica espiritualmente. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto, para que ele nos traga mais uma vez a mensagem com eficácia, e que todos possamos ser praticantes da palavra do Senhor, sendo também eficientes nos ensinamentos do Senhor, praticando de maneira devida. Fazemos pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar esta noite e mantendo nossas Bíblias abertas no texto. Nós estamos vendo Gênesis capítulo 26. E lemos aqui um episódio da vida de Isaque. E nós sabemos que Isaque, apesar de estar na famosa trilogia patriarcal dos judeus, Abraão, Isaque e Jacó, nós, ao estudar o livro de Gênesis, nós podemos perceber que Isaque, ele não foi exatamente um personagem bíblico exemplar. Ele deixou muito a desejar, ele se mostrou e se demonstrou muito frio e desinteressado nas coisas de Deus. Porém, uma coisa ele fez de correto aqui que nós lemos. Ele teve essa ideia de que ele cavaria, ele reescavaria os antigos poços que o seu pai Abraão havia cavado. Nós lemos isso no versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias do seu pai. Então, esses não eram poços novos. Não é que ele estava decidindo cavar um poço aqui, um poço ali. Esses eram poços que já haviam sido cavados, eram poços que já haviam sido usados, e ele, na realidade, ele cavou no sentido que ele limpou. Não era aquela terra dura que você cava na primeira vez. Eles já tinham sido cavados, e como nós lemos no versículo 15... e todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então, esses poços eles já haviam sido cavados e usados, só que os inimigos de Deus vieram e entulharam, jogaram entulho, jogaram terra, eles encheram de terra, a palavra fala aqui, esses poços. Então, o que ele fez foi, ele limpou, ele rescavou, ele tirou o entulho, ele tirou a terra que os filisteus haviam jogado dentro do poço. E os filisteus, não só nesse episódio na Bíblia, mas em toda a Bíblia, os filisteus eram um povo que era contrário ao povo de Deus, inimigo do povo de Deus, e ele era um povo que representa aqui o mundo, representa tudo aquilo que vai contra Deus, que é inimigo do povo de Deus. Eles fazem isso e fizeram isso justamente para atrapalhar, para sabotar, porque o poço, se você pensar bem, o poço representa alguma coisa aqui nessa história. Naquela época eles estavam vivendo numa parte do mundo onde não havia muitos rios, não havia lagos. Eles dependiam de cavar para obter água. E sem água não tem vida. Sem água você não pode cultivar nada, sem água você não pode ter gado ou rebanho de qualquer espécie, sem água você não pode viver, você precisa de água. E a fonte de água nesse contexto aqui era os poços. Então, não só era fonte de água, era também fonte de vida. Era fonte de progresso, era fonte de suprimento, era fonte de solucionar problemas e resolver necessidades. Você precisa de água.
Como é que você vai fazer higiene? Como é que você vai fazer lavar roupa, lavar prato, cozinhar? Enfim, você e eu precisamos de água. Então, quando os inimigos estavam entulhando, enchendo de terra esses poços, eles estavam atrapalhando, estavam sabotando o povo de Deus. E hoje eu quero, com esse pano de fundo, falar sobre o tema desentulhando os poços antigos. Desentulhando os poços antigos. O versículo 18 fala assim: e tornou-se Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse tema é que nós precisamos manter os poços antigos. Isaque não saiu aqui a cavar poço novo. Ele não saiu aqui procurando um lugar bom para fazer um poço. Por quê? Porque já haviam poços cavados. Já haviam poços que comprovadamente tinha água, porque a água já havia sido tirada daquele poço. Então o que devemos limpar e cavar são os velhos poços. Não devemos estar cavando poços novos. Note aqui no versículo 18, fala assim: e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Veja bem, pastor, ele dava nome aos poços. Esse poço aqui se chama José, esse poço aqui se chama João, esse poço aqui se chama... Quem faz isso, pastor? Quem dá nome aos poços? Pois bem, de tamanha importância era os poços, que eles eram dados nomes. Você dava um nome ao poço. Se você falar poço de petróleo, Petrobras, por exemplo, eles fazem um poço, descobrem petróleo, eles dão um nome para aquele poço. Por quê? Porque é importante. Por que é importante? Porque aquilo lá vai render o quê? Vai render dinheiro, riqueza. Igualmente aqui, hoje nós vemos a água como uma comodidade muito barata, muito fácil. A gente abre a torneira, cai água, geralmente, né? Não sei quando está faltando, mas água. Está chovendo lá fora, a água cai, a gente vai na praia, tem água, vai no salgadinho, tem água misturada com outras coisas. Nós temos uma lagoa aqui, cheio de água. Então, no nosso ambiente, no nosso contexto, tem água caindo do céu, tem água na praia, tem água na lagoa, tem água no rio, tem água na torneira, tem água, caixa d'água, todo mundo com água para cima e para baixo. Naquele tempo não, a água vinha do poço. De manhã todo mundo ia para o poço, todo mundo não, eram as mulheres, era a tarefa delas. Elas iam para o poço com o cântaro na cabeça, e eles tiravam a água do poço, colocavam no cântaro, levavam para casa, faziam isso várias vezes por dia, geralmente de manhã e no final do dia, às vezes no meio do dia, se você não era muito popular, como a mulher lá em João capítulo 4, que ela foi buscar água no meio do dia. Por quê? Porque é quente, ninguém quer estar carregando aquele peso nas costas no meio-dia, com calor, mas enfim. Então aqui ele chamou os poços os mesmos nomes que o seu pai havia chamado. Não era poço novo, ele recavou ou limpou, desentulhou os mesmos poços que o seu pai havia cavado e deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Ele não inventou nada. Ele não estava interessado em cavar poço novo, ele não estava interessado em dar nome novo, ele foi para os poços antigos, porque é nos poços antigos que ele sabia que iria encontrar água seguramente. Por quê? Porque aqueles poços durante anos e décadas haviam suprido água para o seu pai, para ele, para todo o povo. Então ele não queria inovar, ele sabia que havia segurança. Eles não iam passar semanas ou meses cavando manualmente um poço e não encontrar água. Ali ele sabia que tinha um poço, e ali ele sabia que tinha um poço que tinha água. Ele não queria inovar, estava garantido, resultado garantido. As mesmas bênçãos que o seu pai Abraão tivera naquele poço, ele podia também ter, estavam disponíveis para Isaque. Por quê? Porque eram os poços que o seu pai havia cavado e usado, mas os inimigos de Deus haviam entulhado e enchido de terra. Cada geração nós precisamos ter cuidado. Eu falo da minha geração, eu falo da geração que segue, ter cuidado de não estar buscando novos poços para melhorar as coisas. Isaque era uma nova geração. Isaque não falou, sabe de uma coisa? O meu pai tem um monte de poço cavado, mas eu não quero saber desses poços. Eu vou cavar novos poços, eu vou descobrir novos poços, eu vou dar novos nomes a novos poços.
Gente, para que reinventar a roda? Se você sabe que há um poço, naquele poço há água, então você vai naquele poço. Ah, pastor, mas ele foi entulhado. Desentulhe, limpe os velhos poços. É muito mais fácil você limpar um velho poço do que você querer cavar um poço novo. E aquele poço novo não há garantia que vai ter água lá dentro. E se tem água, não há garantia que a água vai durar. E se vai durar, não há garantia que a água vai ser uma água boa. Então nós devemos nos concentrar em limpar os poços antigos e não precisar estar criando poços novos. Temos que desentulhar e usar os mesmos poços de antigamente. A Igreja Batista Metropolitana, sem apologia nenhuma, sem pedir desculpas para ninguém, nós somos uma igreja tradicional. Não peço desculpas por isso. De fato, a Bíblia fala sobre isso. Segundo Tessalonicenses 3, e versículo 6. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a quê? Tradição que de nós recebeu. Paulo aqui está falando para irmãos que receberam de Paulo uma tradição. Essas pessoas passaram adiante. Passaram o que, pastor? A tradição. Que passaram a tradição adiante, e adiante, e adiante. Aí você imagina, as Olimpíadas estão chegando, tem aquela corrida do bastão, não é? Que são 4 corredores, cada um corre parte da corrida, e um passa um bastão para o outro. Pois bem, espiritualmente essa é a grande corrida. Numa geração passa o bastão para a próxima geração, que pega o bastão e corre com aquele bastão, e passa para a próxima geração, e assim sucessivamente. Isso está passando a tradição. Nós somos uma igreja tradicional, porque nós passamos a tradição que foi recebida dos apóstolos, e foi passada de geração em geração. Paulo fala sobre isso quando ele está falando com Tito, lá em Tito capítulo 1, versículo 14, diz assim: não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Se desviam da verdade. Quem se desvia, pega o batom, em vez de passar para a próxima geração, ele passa outra coisa. Não passou aquilo que recebeu, ele recebeu uma coisa e passou outra. Ele cavou um poço novo, deu um novo nome e passou adiante. Ainda falando para Timóteo, 2 Timóteo 2:2, ele fala para Timóteo a mesma coisa. E o que de mim? Que de mim o quê? A tradição. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então nós temos que receber essa tradição, e nós temos que passar adiante para outras pessoas, que vão ser idôneos e fiéis para passarem para outra geração, e assim vai. Então, pastor, a IBM era uma igreja tradicional? Era tradicional, assim como era 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 500, 550, etc., anos atrás. Mas a gente tem que renovar as coisas. O meu Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Se Deus não muda, por que nós vamos mudar? Vocês entendam, antigamente a igreja primitiva se reunia nas catatumbas e nas covas e nas cavernas. Nós não estamos nas cavernas. Eles não tinham cavernas com ar-condicionado e som, instrumento. Eu entendo isso, mas não é essa tradição que estamos falando. Estamos falando da tradição da doutrina. Estamos falando da água do poço, que é a Bíblia. Não fica inventando modinha, não fica inventando coisas novas. Se for novo, escute bem isso aqui que eu estou falando. Se alguma doutrina é nova, ela não é verdade. E se alguma doutrina é verdade, ela não é nova. Antes de você desistir de entender, pense um pouquinho nisso. Se é novo não é verdade, e se é verdade não é novo. Por quê? Porque não há nada de novidade, porque a verdade sempre existiu. Você não vai encontrar, você não vai descobrir uma verdade. Opa, descobri uma verdade. Não, você não descobriu nada, você redescobriu. Porque a verdade sempre existiu. 2 Timóteo 4,4,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tem gente que não vai querer saber da verdade, eles vão desviar os ouvidos. Você vai falar a verdade para a pessoa fazer assim, ó, não quero saber. E vão ouvir fábulas. O que é fábula? Fábula é uma história bonitinha para boi dormir, que não tem embasamento na realidade e certamente não na palavra de Deus. São pegos textos, são tomados fora do seu contexto, que se contradizem entre si com outros textos bíblicos. Isso é uma fábula. Um exemplo de uma fábula: Chapeuzinho Vermelho estava andando na floresta e veio um lobo mau e falou com ela. Gente, lobo fala? Não, é uma contradição. Pois é, verdade não tem contradição. Então, quando você vê uma doutrina que contradiz a palavra de Deus, que é o poço da verdade, é uma fábula. É uma história para poder dormir. Começa assim: era uma vez. Pronto, isso é uma fábula. Era uma vez uma princesa que mordeu uma maçã. Aí ela dormia um sono profundo, aguardava o príncipe vir para acordar. Sabe o que é isso? É uma fábula. Muito bonitinho, mas não é a realidade. Isaac aqui, ele foi e ele limpou, desentulhou o quê? Os poços que seu pai havia cavado. Ele não foi cavando poço novo. Nós usamos uma Bíblia, nós usamos a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Por quê? Porque fiel aos textos originais. Estes textos originais são os textos, são os poços originais. O português hoje tem tanta versão da Bíblia e uma diferente da outra. Todas com exceção da nossa, eu digo nossa porque a gente usa, não é nossa que eu não traduzi, eu não vendo ela, não é nada meu, fala que a gente usa. Não tem palavra faltando. Eu uma vez, faz tempo isso, porque eu gostava de fazer isso antigamente. Eu fui para uma livraria dessas no centro da cidade, livraria de evangélica, né? Aí eu entrei lá, peguei uma versão da Bíblia, abri para Atos capítulo 8, versículo 36 e... está faltando um versículo. Aí eu chamei a moça, um defeito aqui, o que foi? Está faltando um versículo, Atos capítulo 8, versículo 36, 31, leia aqui. Realmente, você contava 36, ela ficou chocada. Vamos checar outra. Peguei outra Bíblia, dessa também. A bichinha ficou horrorizada. Gente, tem Bíblia que tem versículo faltando, tem Bíblia que tem palavras faltando. Como que você retira coisas da palavra de Deus? Sabe o que é isso? É cavar poço novo. É você cavar poços que já foram cavados. Não que essa tradução é uma tradução que ela foi refeita para... refeitas, quer dizer, cavar um poço novo foi. Porque essa aqui não foi refeita, ela foi feita dos textos originais. E a única versão em português que pode dizer isso é essa daqui. As outras não foram traduzidas dos mesmos textos originais. Sabe o que é isso? É poço novo. É poço novo. Não vamos cavar poços novos, vamos limpar e reabrir os poços antigos. Romanos 1, versículo 25, Paulo fazendo aqui uma acusação drástica nas pessoas que rejeitavam a verdade, disse assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles mudaram, pegaram a verdade de Deus e disseram Deus que é mentira. Chamaram Deus de mentiroso. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Gente, isso daqui é o processo de entulhar e encher de terra os poços antigos. E o nosso trabalho não é entulhar, o nosso trabalho é desentulhar. Se você começar a estudar com calma, é incrível quanta mentira e desverdade você encontra nas nossas igrejas, nos nossos lares, em lugares supostamente de aprendizado. Tanta mentira, tanta desverdade. Sabe o que é isso? São pessoas cavando poços novos e não limpando os poços antigos. Eu repito, se for novo não é verdade, e se é verdade não é novo. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eu tenho ensino novo. Se realmente é novo, não é verdade.
E se é verdade, então já existiu. Não há nada novo embaixo do sol. Nada. Deus não escreve, escute bem, Deus não escreve doutrina nova. Toda doutrina que tinha que ser escrita está aqui, Está aqui já, então não é novo. Não é novo. Hebreus 13:8 fala o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então não vem me dizer que ele mudou, que tem coisa nova. Não tem coisa nova. A gente não tem para que estar cavando um poço novo. A gente tem que estar desentulhando os poços antigos. E os problemas que nós temos em nossos lares não é falta de poço novo. O problema que nós temos em nossos lares foi causado pelos poços novos. O problema em nossos lares é que nós tapamos e entulhamos os poços novos. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O problema em nossas igrejas é porque nós tapamos os poços antigos. Nós temos que limpar os poços antigos. Hoje todo mundo pensa, velho é ruim, novo é bom. Hoje em dia você fala velho é sinônimo de uma coisa que não presta, ultrapassado, não serve para nada, é antiquado, ineficiente, só presta o que é novo. Chegou-se ao cúmulo que a geração mais velha está olhando para a geração mais nova para buscar conselho e direção. Que loucura é essa, minha gente? Que loucura é essa? A geração mais velha é para ser o exemplo, é para ser o modelo da geração mais nova, não o contrário. Mas hoje não. Hoje mudou. Hoje quem manda é a geração mais nova. É tido como os experientes. Vocês conhecem a história de Salomão? Salomão morreu e deixou 2 filhos. O filho que ele queria que assumisse foi buscar conselho. 2 grupos, os anciãos que haviam aconselhado o seu pai, o rei, e tinha seus amigos jovens. Esses 2 grupos deram conselhos diferentes e opostos um do outro. Sabe quem foi que o tonto seguiu o conselho? Sabe de quem? Dos amigos, dos jovens. Resultado, dividiu o reino. E depois de Salomão, não mais havia o reino de Israel, haviam 2 reinos, o reino do norte, as 10 tribos, e as 2 tribos que ficaram conhecidas como o reino do sul. O sul ficou sendo conhecido como Judá, e Israel, as outras 10 tribos, como o reino do norte. E dividiu o reino, por quê? Porque alguém ouviu o conselho da geração errada. Sabe o que é isso? É cavar poço novo. Temos que desentulhar os poços velhos, não estar cavando poço novo. A doutrina bíblica da família, quando aplicada, ela funciona. Sabe por que a família como uma instituição está praticamente falida hoje? No nosso contexto, sabe por quê? Poço novo. Não é porque está bebendo da água do poço velho, é porque está bebendo da água do poço novo. Antigamente, quando as crianças não se comportavam, não precisava pastor ou padre mandar pegar uma vara e aplicar um pouquinho de amor. Todo mundo fazia isso. O meu avô, eu pedi, meu avô era muito novo ainda, mas eu lembro os meus tios contando que o meu avô, ele nunca teve um pastor ou precisou ninguém ensinar para ele, mostrar na Bíblia o porquê da importância da disciplina e não sei o quê. Não, era instinto, todo mundo sabia. Agora mudou, hoje em dia não, hoje em dia não pode, você tem que conversar. Tem que conversar, você tem que conversar, sim, tem que conversar, mas não vai parar na conversa não. Opa, desculpa aí, planta. Chegou-se ao cúmulo que o bandido, o cara matou, roubou, estrupou, vamos conversar. Vamos conversar. Ninguém mais vai preso. Você mata alguém, 6 anos depois já está livre de novo. A loucura que chegou. Sabe o que a Bíblia fala? Se você tirar a vida de alguém maliciosamente, a sua vida, você abriu mão da sua vida. Está na Bíblia. Pastor, não concordo com pena de morte. Não tem problema, você está desconcordando com Deus, não comigo. A minha opinião é igual à sua opinião, não vale nada. Mas a Bíblia fala, lê lá em Gênesis capítulo 9,
O homem que derramar o sangue do homem, pela mão do homem, o seu sangue será derramado. Fala a Bíblia, gente. Poços novos. Você começa a cavar poço novo. Você começa a beber água nova, doutrina nova. A sua família, a sua igreja, a sua sociedade vai ralo abaixo. E é isso que está acontecendo com o mundo hoje. Está tudo indo ralo abaixo. Porque entupiram os poços antigos. E está todo mundo cavando poço novo. E bebendo água salgada, água barrenta. E está tudo caindo pelos pedaços. No meu tempo, se você não tinha nota para passar na escola, você repetia de ano. Hoje, encontra alguém que repete de ano. Está difícil. Está difícil você repetir de ano. Está difícil. Só se realmente você não for para a escola. Está difícil. Porque todo mundo dá um jeito. Tem primeira prova, recuperação, recuperação. Dá-se um jeito. Fazemos qualquer negócio. Mas não pode repetir de ano. Sabe o que é isso? Águas de poços novos. Temos que voltar e desentulhar e reabrir os poços antigos. Porque dos poços antigos é de onde vem a bênção. É dos poços antigos onde vinha resultado. É dos poços antigos que tinha equilíbrio. É dos poços antigos que temos que beber. Poço novo. É só olhar o mundo, olha ao redor, olha as famílias, olha as igrejas. Olha a sociedade como está. E venha me dizer se não precisamos voltar. Hebreus capítulo 2. Temos que manter desentulhada a doutrina aqui na igreja. Hebreus 2:12 fala o seguinte: dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei-te louvores no meio da congregação. Essa palavra congregação, ela é uma tradução da palavra eclesia. Essa palavra eclesia é traduzida em outros lugares no Novo Testamento como igreja. Que está falando, anunciarei o teu nome, efetivamente falando, no meio da igreja. Anunciarei o teu nome. O papel do pregador e o papel da igreja é anunciar, é pregar o nome de Cristo e tudo que isso engloba. Tem muita gente pregando opinião. Tem muita gente pregando achismo. E virou tanta moda, tão comum está isso, que você não consegue ter uma conversa inteligente com mais ninguém hoje em dia. Está difícil. Não me refiro a ninguém aqui, claro. Mas fica difícil. Porque o que alguém acha é verdade. E não adianta você mostrar o contrário, provar. Não adianta. O teu nome, ou seja, a verdade como absoluto, cessou de existir na mente de boa parte da sociedade. A minha verdade é o que eu quero que ela seja. O problema com isso é que só há uma fonte de verdade, que é Deus, é o nome de Deus e o que isso representa. E quando a gente se levanta e a gente começa a ser a fonte de verdade, estamos caindo na armadilha de Satanás. Mesma coisa que foi para Eva, que disse o quê? Sereis como Deus. Que decide o que é certo e errado, que decide o que é a verdade. É isso que o diabo quer que você e eu decidamos. É o quê? Eu vou decidir o que é verdade. O que eu acho é o que é. O que eu acho é Bíblia. Essas pessoas que se dizem ateu, não são ateus. O ateu é alguém que acha que ele é a fonte da verdade. Ou seja, ele é o Deus dele. Tudo é para ele, por ele, para ele. Eu decido. E o que eu não sei, eu não quero acreditar, aquilo não existe, está fora da minha realidade. E nós, como crentes, nos sentimos muito seguros porque colocamos uma Bíblia aqui na frente e a gente se esconde atrás da Bíblia e fala: eu creio na Bíblia! Amém, glória a Deus. Que bom. Mas você vive a Bíblia? Hoje de manhã nós vimos o problema com Saul. Saul falou: eu cumpri a palavra do Senhor. Ah, cumpriu? Samuel falou: por que eu estou ouvindo o balido das ovelhas e o mugido do gado? Como é que você cumpriu se Deus mandou você acabar com tudo e você está com esse monte aí? Saul simplesmente decidiu que ele cumpriria parte do que Deus mandou e outra parte não.
e proclamou: eu cumpri a palavra do Senhor. Sabe o que custou a ele? Custou o seu reino. Ele perdeu o reino naquele dia. E nós temos que ter essa consciência que obediência parcial é desobediência. E a gente começar a cavar poço novo porque a gente não quer a água que está no poço velho, é desobediência, é rebeldia. E temos que ter cuidado com isso. A igreja é algo precioso para Deus, é algo precioso para Cristo. E deve ser algo precioso para nós. Se alguma coisa é precioso para você, você vai zelar por aquilo. Se algo é precioso para você, você vai tomar conta daquilo. Se algo é precioso para você, você vai proteger aquilo. E se você não protege, não guarda, não zela, é porque você não ama. Deixa eu ler aqui, colocando isso no aspecto do lar. Efésios 5, 25. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Palavra. Sabe o que é a palavra? É um poço antigo. É um poço antigo que vai purificar, que vai preservar. Jesus deu sua vida pela igreja. Jesus se preocupa com a sua igreja. Jesus lhe purifica a sua igreja, tudo através da palavra de Deus. Um poço antigo, não tem que estar recavando, buscando uma versão nova, está tudo aqui já, gente. É só desentulhar, é só você abrir as páginas, é só você tirar aquilo que lhe impede. O que impedia Isaac de alcançar as águas dos poços antigos? Entulho. Deixa eu perguntar uma coisa para você: qual é o entulho que impede você de alcançar as águas profundas da palavra de Deus? Ah, pastor, aqui eu não tenho tempo. Faça tempo. Ah, que eu estou muito ocupado. Então você está muito ocupado. Você arruma tempo para dormir? Arrumo. Se alimentar? Arrumo. Estudar, trabalhar, ver novela, ler jornal, fazer. Você arruma tempo para tudo. Então arrume tempo para a palavra de Deus. Ah, pastor, é que eu não entendo. Leia de novo, peça a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai nos levar a toda a verdade. Quando você lê a palavra de Deus, não leia sozinho. Leia com o Espírito Santo. Eu nunca leio a palavra de Deus sem abrir e falar assim: Deus, me ajude a ler a tua palavra, me mostre, me ensine, me dê alguma coisa hoje da tua palavra. Gente, esse livro aqui, ele pode parecer um livro normal, capa, páginas, números, letras, folhas, mas isso aqui não é um livro normal. Isso aqui é um livro excepcional, é um livro único, é um livro espiritual, é a palavra viva do Deus vivo. Quando você pega esse livro, você não está pegando apenas papel e tinta, você está pegando na sua mão a palavra, a eterna palavra de Deus. E quando você lê esse livro, você lê ele, você precisa ler ele com o Espírito Santo. Paulo falou que o homem natural, ou seja, o homem que não é salvo, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não compreende e nem pode compreender as Escrituras, porque elas são espiritualmente discernadas. Você não tem como entender direito. Alguém que não é salvo, ele lê a Bíblia, ele entende a Bíblia, mas ele não entende a Bíblia. Ele lê, ele compreende, mas ele não entende completamente. Por quê? Porque ele precisa do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou homens fiéis antigamente para escrever, transcrever do céu para a terra a palavra de Deus. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que inspirou e guiou é aquele que vai lhe mostrar e te levar e dar entendimento a toda a verdade. Crente nenhum pode estar de bem com Deus sem estar de bem com sua igreja. E por igreja, eu não estou falando da igreja invisível. Me chamo de antiquado, gente, mas para mim coisa invisível eu não enxergo. Eu vou dar para você de presente um carro, só que é invisível, e eu esqueci onde que eu deixei ele. Oh, legal, hein, pastor? Gente, igreja invisível, não existe igreja invisível. A palavra invisível diz tudo, é invisível. O que existe hoje são igrejas locais, que estão se formando,
Para o dia do arrebatamento, quando a trombeta soar, a igreja, os salvos vão ser arrebatados. Aí você vai ter igreja com I maiúsculo. Aí você vai ter a igreja do Cordeiro nos ares. Muito crente fala: não preciso de igreja para estar de bem com Deus. Me mostra isso na Bíblia. Cristo morreu para que houvesse igreja. Aí você vem me dizer que você não precisa de igreja. Vai dizer isso para Cristo. Ô Cristo, tu morreu de graça, viu? Que a igreja não é importante. É tão importante a igreja que Jesus morreu na cruz por ela. Nós lemos aqui o quê? Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja. Então, se você não está engajado, ligado, envolvido na sua igreja, essa sua agora é com S minúsculo, na sua igreja, e tem uma igreja, se envolva. Sabe o que é isso? É beber de poços antigos. Sabe qual é a modinha hoje em dia? Eu vou dizer qual é a modinha hoje em dia, e eu vejo isso direto. Não, pastor, é o seguinte, é que eu vou para várias igrejas, eu estou nessa igreja, eu vou naquela igreja, eu estou nessa igreja, estou naquela igreja, estou naquela igreja. Inclusive, eu já ouvi relatos de pessoas que dizem que é recomendável que você faça isso. É recomendável que você não fique só em uma igreja. Jesus, ali em Efésios 5, comparou o relacionamento do marido com a mulher com Cristo e sua igreja. E lembrando, igreja local, porque não existe igreja, não tem, cadê? Igreja que significa uma assembleia convocada, um grupo de pessoas chamados eclesia, é o que significa. Então, para ter uma igreja, tem que estar no mesmo lugar, na mesma hora, convocados, como estamos hoje. Agora, a igreja lá no Japão agora, estão indo trabalhar. É 8h30 da manhã, 8:45, estão indo trabalhar. Eles não estão indo para a igreja no Japão. Então, os irmãos do Japão, já é segunda-feira para eles. E o único momento, como eu disse, onde vai estar todo mundo reunido no mesmo lugar, na mesma hora, é quando a trombeta soar e a igreja for arrebatada. Aí sim, vai estar todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora, junto. Ali vai ser a igreja do Cordeiro, ali vai ser a igreja com I maiúsculo. Agora, ficar pingando, gente, eu não vejo isso na Bíblia. E aqui está comparando: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quando alguém fica pingando de igreja em igreja, isso é paralelo a cometer adultério espiritual. Pense. A pessoa, eu sou casado com a irmã Simone, mas eu vou visitar outras mulheres. Nossa, pastor, que absurdo. Eu sei que o absurdo. Não, você não pode ficar só tendo uma experiência com aquela uma pessoa. Você precisa ver como são as outras. Pastor, pensando bem, estou gostando da ideia. Tenha vergonha. Você está me entendendo? Eu já ouvi relatos de pessoas que relataram, pessoas aqui da igreja, que disseram para elas: você vai para a mesma igreja toda semana, mês após mês, ano após ano, você tem que sair por aí e visitar outras igrejas, tem que ver o que as outras pessoas estão falando e dizendo. Coloque isso dentro do âmbito matrimonial e me diga se não é uma aberração. Meu bem, hoje eu vou sair com outro pessoal aqui, sabe por quê? Sem dizer que a igreja é um corpo. E se você faz parte de uma igreja, você faz parte daquele corpo. Você tira a sua mão daqui e botar na mão do outro corpo ali. Sabe o que é isso? Poços novos. Gente, é a maior moda hoje em dia. Isso veio dessa ideia de igreja invisível. Não interessa qual filial. É tudo a mesma coisa. É a doutrina McDonald's. Tanto faz se for McDonald's do shopping, da praia, do farol. É tudo McDonald's. Eu posso ter a irmã Simone, a irmã fulana, a irmã cicrana, é tudo mulher. Não é um absurdo? Não é até ofensivo uma coisa dessas? Pois é, coloque isso no parâmetro espiritual.
Não beba água de poço novo, de modinha nova, de instrução nova. Vá desentulhar e vá abrir os poços velhos. Lá é que está a bênção. Lá é que Abraão foi abençoado. Lá é que a água está garantida e água boa. Ficar bebendo água de poços novos dá nisso. O que é bom na igreja é bom para o resto da sua vida. Uma das piores coisas que você pode fazer para o seu lar é você ter 2 pesos e 2 medidas. Um comportamento para a igreja, um comportamento para o lar. Um linguajar para a igreja, um linguajar para o lar. Um guarda-roupa para a igreja, um guarda-roupa para o lar. Gente, isso é bom para a igreja, é bom para a sua vida toda. Isso é vergonhoso para fazer na igreja, é vergonhoso fazer lá fora. Pense, sejamos coerentes, gente. Por que uma coisa aqui é certo e lá fora é errado, ou vice-versa? Não, porque é bom para a igreja, é bom para o lar, é bom para casa, é bom para o trabalho, é bom para tudo. Hoje em dia, os poços de água nova não dizem isso. Não, você faz uma coisa na igreja, em casa é outra coisa. Você faz uma coisa aqui, você faz outra coisa ali. Você é uma coisa no trabalho, é outra coisa em casa. É uma coisa na escola, outra coisa na igreja. Por quê? Isso é um coração dobre. A Bíblia fala que o homem que tem um coração dobre, ele é inconstante. Não pense ele que vai ter suas orações respondidas pelo Senhor. Essa palavra coração dobre é interessante. É a tradução da palavra dipsikos. De 2, psicose, de alma. Você tem 2 almas. Literalmente, você tem 2 caras, 2 almas. Por quê? Coração dobre, 2 corações. Você aqui uma coisa, aqui você é outra. Poço de água nova. Rapidamente, vamos desentulhar o ganhar almas. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tão simples. Isso daqui não é uma opção. Isso daqui, ganhar almas, não é um dom. Eu lhe dou R$1.000. 1.000 não, eu dou 1 milhão. Se você encontrar um versículo na Bíblia que fala que ganhar almas é um dom. 1 trilhão. Eu pago o rombo do PT. Pronto, eu pago. Gente, você não vai encontrar. Por isso a minha oferta é tão generosa. Não é um dom, não é escolha, é uma ordem. Esse é o motivo pelo qual Jesus nos deixa aqui na terra. O motivo que nós temos saúde, trabalho, tudo que nós temos. O que ele tem em mente é a gente alcançar almas para Cristo de alguma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Agora, tem muita coisa que entope esse poço. Eu não tenho tempo, eu não sei, não tenho interesse, não estou afim. Desentupa. Desentule, porque o mundo, os filisteus, querem encher esse poço. Porque o diabo, o que ele mais quer é que o crente fique infrutífero e inútil na obra de Deus. É o que ele mais quer. É o que ele mais deseja. Sabe o que ele faz? Ele enche esse poço com entulho. Com entulho. E para terminar, 2 Coríntios 6 e versículo 17. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus aqui está oferecendo separação, proteção, quando nós nos separamos do mundo. Quando a gente separa do mundo, ele falou aqui, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Aqui, você lê o contexto maior, não está falando sobre salvação, está falando no relacionamento, que ele vai nos tratar. Qual pai, qual mãe aqui que vê o filho ameaçado, não vai lá e faz de tudo para proteger o filho? Deus fala isso. Quando nós vivemos uma vida separada do mundo, ele nos oferece proteção. Ele não está querendo cortar o seu barato, estragar o seu piquenique, não. Ele quer poder te proteger. Triste é que hoje em dia nós vemos igrejas que a cada dia se parecem mais e mais e mais com o mundo.
Você volta 20, 30, 40, 50 anos atrás, você não tinha esse problema. Você não tinha esse problema. Eu lembro quando a gente viajava para os Estados Unidos, isso mais de 10 anos atrás. A gente passava por uma área viajando, fazíamos longas viagens, chegava um dia de quarta, um dia de domingo, a gente viajando, a gente queria ir para a igreja. Então nós tínhamos um diretório de igrejas batistas independentes. A gente via no mapa onde que a gente estava, via uma cidade próxima, via o endereço daquela igreja, o nome da igreja, e a gente ia. Aí, o Michel está aqui, o Mancebano está ali. Muitas vezes chegávamos numa igreja, estacionava o carro, saía, aí íamos entrando, só ouvia, pum, piti, pum, piti, pum, piti, pum, piti, pum. A gente, botava para o carro para ver, peraí, eu peguei a igreja certa? Não, a igreja é essa. O endereço é esse. O que aconteceu? Poços novos. Poços novos. Outra vez, entrando, tinha uma placa. Culto tradicional no salão principal. Culto contemporâneo no salão não sei aonde. O culto contemporâneo parecia uma boate. Aí você escolhia. Quer culto boate? Você desce para cá. Quer um culto tradicional? Você vem para cá. Aí você escolhe. Fica a gosto do cliente. Essas igrejas não eram assim anos antes. Elas mudaram. Por quê? Foram cavar poços novos. Para atrair a juventude. Atrai a juventude. E a juventude entra mundana e sai mundana do jeito que entrou. Por quê? Porque o mundo está dentro da igreja. Vai para o culto desse, todo mundo se rebolando, se requebrando. Eu não estou exagerando não. Eu já vi com esses olhos aqui. Shortinho apertadinho aqui, fazendo os passinhos lá na frente. Aquele globo de espelho. Eu não estou exagerando, aquele globo que fica girando e gelo seco e luzes. Aí você fala, isso aqui é uma igreja ou é um quê? Não, isso aqui é um culto contemporâneo. Isso aqui é um vômito contemporâneo. Hoje mesmo, você anda por aqui, você ouve um barulho, você não sabe se aquilo é um bar ou se é uma igreja. Sem exageros. Você não sabe isso. Não, pera. Eu acho que ele falou Jesus no meio. Não falou Jesus não. Foi um palavrão mesmo. Deixa. E você não sabe. Você não faz a mínima ideia o que é aquilo, até você olhar, tá lá, supostamente uma igreja. Sabe o que é isso? É para atrair o mundo. Gente, a gente atrai o mundo com o amor de Deus. A gente atrai o mundo com o evangelho de Deus. A gente atrai o mundo com o temor de Deus. A gente atrai o mundo com a justiça de Deus. Se a gente for atrair o mundo com o mundo, sabe o que acontece? A pessoa vem e fala, sabe uma coisa? Para que ficar com o falsificado? Eu vou para o mundo legítimo. Você só cria um apetite. A pessoa entra do mesmo jeito, carnal, sai carnal do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Poços novos. Não cave poços novos. Desentulhe os poços antigos. Desentulhe os poços antigos. Nunca vamos achar vida nova cavando poço novo. Nós vamos achar vida nova quando a gente desentulha os velhos poços e encontra águas vivas. Águas que dão e deram vida. Olhar para o passado. Eu não sei quanto a você, mas é temeroso olhar para o futuro, quando a gente vê as gerações que estão subindo a escada demográfica. É algo tenebroso. O jeito que caminham os lares, a sociedade, as igrejas. Gente, toda espécie de coisa sórdida que você encontra no mundo, você encontra nas igrejas. E outra coisa, aqui nesta igreja, nós já tivemos coisas sórdidas, que quando o mundo ouviu, o mundo fez, eu não acredito. Aqui, onde a gente prega, e eu exijo, e eu pego. Mesma
assim, aqui no nosso meio tivemos aberrações, abominações tais que o mundo ficou escandalizado. Aqui! Aí você imagina nas igrejas onde vale tudo, onde pode tudo, onde rola tudo. Você imagina, se aqui nós já vimos aberrações, imagina lá fora. Sabe o que é isso? É cavar poço novo. Nós temos que fazer como Isaac e desentulhar os poços antigos. Temos que limpar o entulho que foi colocado pelos filisteus, pelos inimigos de Deus. Se você está fraquejando em qualquer área, é porque você tem deixado o entulho do mundo da carne entulhar os poços antigos. E o que a gente precisa é da água da vida. Mas a gente vai ter que desentulhar os poços antigos. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,